Nós estamos aqui e queremos muito estar lá, estar ali, mas vai chegar o tempo, vai chegar a hora de nós retornarmos, buscarmos ao Senhor juntos. E o que estamos aprendendo nesse período vai contar muito, né? Vai contar muito. Então, eu não sei o que é que você está aprendendo nesse período, mas por conta das circunstâncias eu tive que aprender várias coisas, principalmente ligado a essa transmissão, ligado a esses equipamentos, essas coisas que a gente está tendo que usar para transmitir. E os vídeos que nós estamos postando. Então, nós precisamos do apoio de todos vocês que estão acompanhando a gente para disseminar o Evangelho do Senhor, tá bom? E aqui a gente prossegue louvando a Deus e refletindo e pensando sobre a palavra de Deus. A ideia de quem anda com Deus é a ideia de que essa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Porque Jesus disse, vinde como estais, mas não para permanecer como está. E se quando a gente anda com um grupo de pessoas de um sotaque diferente, a gente começa a pegar aquele sotaque, da mesma forma, a gente andando com Jesus, a gente tem que pegar o jeito de Jesus, a mente de Cristo, tá? A mente de Cristo. E pegar o jeito de Jesus, a mente de Cristo, deve ser uma coisa intencional. Você deve se dedicar a buscar, a pegar intencionalmente os valores e os princípios de Deus, tá bom? E nós, como um grupo que se dedica a louvar a Deus, a adorar a Deus, como gratidão por tudo que Ele faz por nós e fez e fará, nós somos um grupo que busca aprender sobre Jesus e colocar em prática em nossas vidas. Porque todos os seres humanos desejam muito uma humanidade melhor. Mas o que poderia fazer a humanidade se tornar uma humanidade melhor? O que poderia fazer? Somente princípios de alto nível, valores de alto nível. E só quem tem para oferecer para a gente valores e princípios de alto nível é Jesus, tá? Então é com Jesus que a gente vai aprender. E Jesus nos apresenta o seu Deus. Jesus nos apresenta o seu Pai. Jesus nos apresenta aquilo que Ele é e nos apresenta uma forma de viver enquanto Ele não volta, tá? E tudo que a gente aprender aqui contará para depois também. Contará também para depois. Então, nós precisamos caminhar. Nós entramos hoje na terceira mensagem, terceira reflexão, que corresponde na quarta reflexão, que corresponde ao quarto capítulo do livro, no qual Jesus apresenta para a gente o Deus generoso. Jesus já disse para a gente, através do segundo capítulo, que Deus é bom. Através do terceiro capítulo, Jesus falou que Deus é digno de confiança. E hoje nós vamos pegar os ensinamentos nos quais Jesus apresenta para a gente um Deus generoso, tá bom? Mas vamos entrar logo sobre a narrativa errada. Vamos pensar logo sobre a narrativa errada. Existe uma equivocada narrativa do merecimento cultural. E existe uma equivocada narrativa do merecimento bíblica também. Infelizmente. Vamos esclarecer isso. Primeiro, nós vivemos numa sociedade que sempre diz o seguinte: Deus ajuda quem cedo madruga. Então, se você é preguiçoso, se você não acorda cedo, se você não faz nada, certo? Deus não vai te ajudar. Bom, isso é um equívoco, porque Deus ajuda a todos. Deus manda sol e chuva para todos, significando que Deus deu a vida para todos, para quem trabalha e para quem não trabalha, para quem quer trabalhar e para quem não quer trabalhar. Todos têm vida,
todos têm a mesma oportunidade. Então, Deus não só ajuda quem cedo madruga, mas está aí a oportunidade dada por Ele, a vida dada por Ele, a força, o talento, a habilidade dada por Ele para que todos trabalhem, tá? Então, faça por ti que eu te ajudarei. Isso não está escrito na Bíblia e as pessoas acreditam que está, mas isso não está na Bíblia. E, mais uma vez, cai na mesma questão, é que Deus ajuda a todos. Deus ajuda a todos. Certo? O fato é que nós vivemos num mundo em que o mérito é priorizado, o mérito é levado em consideração em todos os relacionamentos trabalhistas, sociais e assim por diante. Em nosso mundo recebemos o que merecemos. É assim, certo? Tudo é baseado no desempenho, tudo, absolutamente tudo. Então, se vive embaixo de muita pressão, embaixo de muita cobrança, certo? Se vive embaixo de muita pressão e muita cobrança. E aí, nós precisamos pensar sobre tudo. Vamos lá. A equivocada narrativa bíblica. Existe uma narrativa bíblica equivocada do merecimento, tá? Então, por exemplo, a Bíblia tem sido distorcida para dar suporte a muitas heresias desse tipo, certo? A interpretação de um versículo isolado, de fora do contexto, leva a isso. Por exemplo, o filho do adultério de Davi morreu. E Davi orou e pediu a Deus que ele não morresse, mas Deus não se agradou e aí morreu. E aí, com base nisso, se cria uma ideia de que a Bíblia também trata as pessoas assim, certo? Pelo mérito. Só que Deus não desistiu de Davi. Entendeu? Deus puniu Davi, mas não desistiu dele. Então Deus não desiste de você, e mesmo quando Deus está disciplinando você, não significa que ele está desistindo, ao contrário. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina a quem ama, Deus corrige a quem ama, tá? Então, logo depois, Davi teve um outro filho, do mesmo casamento, né, com Batseba. Esse filho se tornou rei e se tornou muito rico, que foi Salomão, e muito sábio, que foi Salomão. E Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque Davi se arrependeu e buscou Deus e pediu perdão. Então Davi errou, sim, foi punido pelo seu erro, sim, mas Deus não desistiu dele, né? Então, nossa maneira de avaliar as coisas e a vida, certo? Elas são com base sempre no que a gente pensa, no que a gente sabe, no que a gente é, certo? Então, nós tomamos como referência nós mesmos. Sempre tomamos nós mesmos como referência. E isso não é adequado porque a gente acaba julgando as pessoas com base no que somos. A gente acaba medindo as pessoas com base no que somos. E isso não é adequado. Uma humanidade não vai se tornar uma humanidade melhor se continuarmos fazendo isso. E é por isso que Jesus, em Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês também serão julgados, e com a mesma medida que vocês usarem, vos medirão a vocês. Vocês vão ser medidos da mesma forma. Então, é equivocado você partir da medida pessoal de quem você é para julgar as pessoas. E qualquer avaliação que a gente faz, a gente acaba avaliando com base no que a gente é. E as pessoas são diferentes, têm histórias diferentes, construção emocional diferente, construção social diferente. E a gente não pode ficar medindo as pessoas, julgando as pessoas com base na nossa régua, tá? Com o nosso esquadro, com a nossa métrica, certo? Jesus nos apresenta uma boa medida. Ele é a medida. A boa medida para vivermos é Ele, certo? É Ele, que não julga as pessoas, mas acolhe, que perdoa e que sabe da realidade de todos e ama a todos,
Tá? E aí Jesus nos conta uma parábola para colocar em xeque exatamente essa forma da gente ser, essa forma da gente viver. Tá? E qual é a parábola que Jesus conta? Jesus conta a seguinte parábola. Mateus capítulo 20, do verso 1 ao 15. Diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão trabalhar na minha vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa, certo? Fez a mesma coisa. Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele lhe disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um recebeu também 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Porque sou generoso. Essa é uma parábola contada por Jesus, para falar sobre a generosidade de Deus. E nessa parábola, assim como em muitas outras, Jesus começa com a expressão: o reino de Deus, o reino dos céus é assim. E aí vai. Né? A gente ouve as histórias contadas com era uma vez, começando assim. Mas com Jesus é assim: o reino dos céus é assim. O reino de Deus é assim. E aí vai, é como um grão de mostarda. É como um homem que foi contratar trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, Jesus sempre usou histórias, como bom contador de histórias, usou essa parábola para nos trazer um ensinamento. Um ensinamento. A generosidade de Deus. E a generosidade de Deus expressa nesse momento aqui, nessa história, ela é bem diferente do que a gente pode imaginar. Porque a gente imagina que generosidade é dar, e dar de acordo com a nossa justiça, dar de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente acha. Mas a generosidade demonstrada aqui choca aqueles trabalhadores que tinham um outro conceito de generosidade, um outro conceito de justiça. Então Jesus conta essa história. Conta-se pelos estudos com os antigos e os teóricos que havia uma história semelhante a essa que era contada entre todos os trabalhadores e contada principalmente pelos sacerdotes, pelos fariseus e assim por diante. Mas o fim da história era diferente. E não é difícil de acreditar que essa história existisse, porque Jesus sempre usou as mesmas coisas que aconteciam na época para ensinar princípios maiores e mais elevados de vida, de amor e de compaixão e misericórdia, certo? Mas conta-se que o fim da história era com merecimento, ou seja, você que trabalhou tanto, se esforçou, se dedicou, você vai ganhar X. Você que trabalhou menos vai ganhar Y. E você que não trabalhou quase nada, fique aqui com isso e vê se da próxima vez você melhora. Era alguma coisa assim com
o mérito, tratando todos pelo mérito, certo? Isso porque havia, claro, uma manipulação religiosa e a religião até hoje trabalha dessa forma, com mérito, e ensina o mérito colocando pressão e usando a culpa e o medo para manipular as pessoas, certo? Então, nesta parábola, Jesus ensina, através de uma história corriqueira do dia a dia, que um trabalhador pegou alguns trabalhadores bem cedo, que trabalhou bastante durante o dia, outros pegou lá para 9 horas, outros ao meio-dia e outros às 5 horas da tarde. E no fim, chamou seu capataz lá e disse a ele, você vai começar o pagamento pelo último. E aí começou a pagar pelo último, pagando a eles um denário, que era o acordado, o acertado com o que chegou bem cedo. E quando, claro, o que chegou bem cedo viu que o que chegou ao fim do dia ganhou um denário, ficou com a expectativa logo aguçada de que ele receberia muito mais do que o que foi acertado, porque o último havia trabalhado pouco e ganhado muito. Ele se decepciona e começa a resmungar, e o dono da fazenda lhe diz o seguinte, eu acertei com você X, você está recebendo X, certo? Então vai embora, eu acertei com você X e acabou. Agora eu quero dar a esse aqui que chegou por último também esse mesmo valor. O dinheiro é meu, eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja do que aconteceu aqui? Esta história coloca em confronto duas mentalidades, dois mundos. Os dois mundos, o mundo do mérito e o mundo da graça. E nós somos chamados a viver no mundo da graça de Deus. É preciso que nossas vidas sejam confrontadas com esses princípios de Deus para que nós deixemos de ser pessoas mesquinhas, que fica medindo milímetro a milímetro, centímetro a centímetro, centavo a centavo para dar alguma coisa, para doar, para ser generoso. Gente egoísta que não se doa, ou que só se doa para os que também o ajudam. Gente que não dá um prego na barra de sabão, como se diz. Certo? Nós precisamos que a nossa mentalidade seja confrontada, porque não é assim que se vive, até porque todos desejam uma humanidade melhor. E uma humanidade melhor começa a partir de uma atitude diferente da sua parte, da minha parte. Então, se você não parou para essa semana para pensar nas pessoas, não parou essa semana para dizer, poxa, tem tempo que eu não vejo com fulano, nem falo com fulano, tem tempo que eu não tenho notícia, pô, vou passar uma mensagem, eu vou ligar, vou fazer uma oração com ele. Se você não age assim, você não está deixando os princípios de Deus entrar em sua vida. Não está deixando, não está permitindo que os princípios de Deus entrem em sua vida. Você está sendo um mero religioso como todos os outros. Mas vamos em frente. O mundo do mérito e o mundo da graça. No mundo do mérito prevalece a lei. Quem anda na lei merece. No mundo do mérito prevalece a punição. Vacilou, prisão. Vacilou, puniu. No mundo do mérito a gente recebe o que merece. No mundo do mérito, o mérito está no homem, na sua capacidade. Quem não tem competência não se estabelece. Nos ambientes acadêmicos é o que mais a gente ouve, é isso. Quem não tem competência não se estabelece. Certo? Uma frase mal explicada, muito mal explicada, porque depende de muitas coisas, de muitas variáveis, para que uma pessoa se estabeleça, e não só competência. Você vai ver a história de qualquer um que cresceu aí, sempre vai encontrar que ele teve ajuda de alguém, apoio de alguém, que ele encontrou uma oportunidade, que ele fez isso, fez aquilo, certo? Então essa é a frase absurda que a gente ouve sempre nos meios acadêmicos. E o mundo da graça? O mundo da graça é o mundo do evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, pois meu jugo é suave, meu fardo é leve. Esse é o mundo da graça, certo? Onde o perdão é que prevalece e não a punição,
certo? Onde recebemos o que não merecemos. A graça é o favor imerecido de Deus. A graça, além de não ser merecido, ele substitui o que merecíamos. Porque nós merecíamos a punição por causa dos nossos pecados. Mas a graça de Deus superabundou e nós recebemos o que não merecíamos. E no mundo da graça, o mérito não é nosso, o mérito é de Cristo. Então, essa parábola coloca em confronto os dois mundos, o do mérito e o da graça. O da sociedade hipócrita, que acha que quem conquistou a bênção é porque agradou a Deus e, portanto, certo, é de melhor categoria. E o outro, né, o mundo que sofreu, aquele que não conseguiu caminhar, aquele que não conseguiu fazer, aquele que não conseguiu conquistar nada, não tem fé, você não teve fé. Não, você está em pecado, não, você vacilou, não, você não soube fazer, não, jejum, não, ore. E aí vem pressão, 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 jugo pesado, certo? Jugo pesado e sobre a pessoa. Mas Deus, Jesus, nos apresenta o mundo da graça, o mundo da graça. Aquele fazendeiro deu o que o cara não merecia. De fato, ninguém merecia, nem o que trabalhou o dia todo, também não. Ele acertou o que quis acertar e pronto. Mas vamos em frente. Em nosso mundo recebemos o que merecemos, é o que se diz bastante, e foi assim que a gente introduziu. Então projetamos isso em Deus. Mas o Deus que Jesus conhece é intrinsecamente generoso. É da natureza de Deus ser generoso. É da natureza de Deus, é do caráter de Deus, é da constituição de Deus, é do ser de Deus ser generoso. Mas nós medimos as coisas e o mundo pelas nossas formas, pelo nosso jeito, o nosso conceito de justiça. Ora, o nosso conceito de bondade, de justiça, de amor, de perdão, todos esses nossos conceitos são muito precários, são muito rasos em relação ao de Deus. Porque o conceito de perdão de Deus é o conceito de perdão que perdoa você, sendo você ainda pecador, sem nenhum merecimento. Esse é o conceito de perdão de Deus. Não, o nosso conceito de perdão é vou perdoar a coisinha porque ela é gente boa, ela me ajudou um dia, vacilou agora, mas ela é gente boa. O nosso conceito de perdão é precário. O nosso conceito de justiça leva em consideração muitas variáveis egoístas, muitas coisas, sabe, que estão sempre puxando a brasa para a nossa sardinha. Mas o conceito de justiça de Deus é completamente elevado, extremamente elevado. Ou seja, uma sociedade do jeito que a gente quer na teoria precisa que nós nos dediquemos a essa mudança na prática. E nós precisamos de um padrão. E só o padrão de Cristo, elevado como é, pode fazer dessa sociedade uma sociedade melhor. Então, nós podemos pensar o seguinte. A parábola é uma resposta ao verso de Mateus 19:30. Se você está com a Bíblia aberta lá em Mateus 20, leia o último versículo do capítulo 19, que diz assim: contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Jesus não dá ponto sem nó, e ele está sempre usando suas mensagens, suas histórias, para ensinar coisas bem mais profundas do que os fariseus, saduceus e sacerdotes ensinavam. Jesus está dizendo no versículo 19, capítulo 30, verso 19, capítulo 19, verso 30, Jesus está dizendo que muitos seriam os primeiros e muitos primeiros seriam últimos, muitos últimos seriam primeiros. E aí na parábola, o último ganhou mais e o primeiro ganhou a mesma coisa que estava acertada. Jesus está dizendo que o povo de Israel, Jesus veio para o povo de Israel. O povo de Israel não o aceitou, o rejeitou. E logo quem o aceitou, os samaritanos e todos os estrangeiros, iriam ocupar o mesmo espaço na casa do Pai. Certo?
Então Jesus veio primeiro para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos os outros que o receberam foram feitos filhos de Deus. Falamos isso semana passada. Então, essa parábola é uma resposta a isso, certo? Deus vai ser generoso com todos. Para os fariseus, Jesus salvar o ladrão na cruz, que viveu uma vida dissoluta o tempo todo, até o último minuto da sua morte, e só no último minuto da sua morte ele reconhece Deus como Senhor de sua vida, reconhece Jesus, que ele é salvo. Para os fariseus, aquilo era um absurdo. Para os sacerdotes, aquilo é um absurdo. Aquilo era um absurdo porque eles se dedicaram a vida toda. Os religiosos se dedicaram a vida toda. Se sacrificaram, buscaram, certo? Cumprir a lei. E aí vem Jesus e salva a prostituta. Vem Jesus e salva o leproso. Vem Jesus e cura o cego, o coxo, o mudo, o surdo, certo? Pega uns pescadores lá, leigos, e começa a andar com eles. Como assim? Então, para eles, para os sacerdotes, os religiosos, né, os fariseus, para eles todos, aquilo era um absurdo, porque eles eram que mereciam. Uma religião baseada no mérito. Uma religião baseada no mérito. Então, nós, hoje, enfrentamos o mesmo problema, porque as religiões todas estão sempre se sustentando na ideia do mérito. E não é assim que Deus trabalha. Deus, com seu padrão extremamente elevado, dá um nó na nossa cabeça. E nos apresenta um outro mundo do qual nós nem aceitamos fazer parte, porque nós queremos punição para os errados, como se nós não errássemos. Nós queremos ganhar mais do que os outros, como se nós merecêssemos. Nós queremos proteção mais do que todo mundo, como se os outros não merecessem, sabe? Uma pessoa chega na igreja e diz: eu passei no vestibular, Deus me abençoou, Deus me deu, Deus fez isso comigo, e tal, e tal, e tal, e aí vamos fazer um culto de ação de graça, vamos fazer... Mas muitas outras pessoas também passaram no vestibular, e até ateus e ateias. Então Deus abençoou todos. Então a postura deveria ser: obrigado, Senhor, porque existe uma faculdade, eu posso fazer, eu posso estudar, e muitas outras pessoas também podem estudar. Muito obrigado, Deus. Aí sofre um acidente, Deus me livrou. E por que Deus não livrou o outro? Deus só ama você? E por que não livrou o outro? Essa ideia de colocar Deus trabalhando a favor dos religiosos, daqueles que se acham merecedores, essa ideia é equivocada. Não é esse o Deus que nós conhecemos, que Jesus apresenta para nós. O Deus que Jesus apresenta para nós é um Deus que cuida de todos, por causa do seu plano maior. E nós que estamos inseridos no seu plano maior, e não Deus inserido no nosso projeto de vida. Nós estamos inseridos num plano grande, no plano de Deus. E aí sim, como chamados, vocacionados por Deus, Deus nos dá missão para cumprir. E porque Deus nos dá a missão para cumprir, Ele provê os meios para a gente cumprir essa missão. Eu acredito que Deus me protege, sim, que Deus cuida de mim, sim, cuida da minha família, cuida dos meus filhos. Por quê? Porque Deus me colocou na missão. E Deus está fazendo isso por causa da missão, do projeto de Deus, porque os planos de Deus não serão frustrados. Então entre no plano de Deus. Entre no plano de Deus. Porque se você for trabalhar numa multinacional e fizer uma viagem a trabalho, você vai desfrutar dessa viagem. E trabalhando. É assim que é. Eu estou trabalhando no reino de Deus e desfrutando das coisas que esse reino de Deus, que é o projeto de Deus, o propósito de Deus estabeleceu. E aí eu vou servindo a Deus, seguindo adiante e desfrutando da presença maravilhosa de Deus em minha vida, na vida de minha família e assim por diante. Tá? A coisa mais importante sobre nós, o que é a coisa mais importante sobre nós? É o que nós sabemos e pensamos sobre Deus. O que você pensa sobre Deus? E aqui eu quero
olhar para essa parábola e em mente voltada para a ideia de dois mundos, o mundo da graça e o mundo do mérito, eu quero aqui pensar sobre isso, o seguinte. O que vem à sua mente quando pensamos sobre Deus? O que vem na sua mente quando você pensa sobre Deus? O que vem na sua mente quando alguém fala sobre Deus e diz, busque Deus, ou ore a Deus? O que vem na sua mente? A W. Tozer, um pregador conhecidíssimo nos Estados Unidos no passado, ele escrevia muitos textos para os jornais. Ele disse o seguinte: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Nossos pensamentos determinam quem somos e como vivemos. Nossos pensamentos determinam quem somos e como vivemos. E o que sabemos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Porque quando buscamos a Deus, se sabemos coisas corretas sobre Deus, se sabemos coisas certas sobre Deus, estamos crescendo, estamos progredindo, nossa fé tem sido eficaz, eficiente, e a gente vai encontrar amparo, consolo e tudo mais. Mas Jesus tem apresentado-nos a ideia correta sobre Deus. Quem e como Deus é, confronta quem somos e como vivemos. Quem é Deus e como é Deus, quem e como Deus é, confronta quem somos e como vivemos. A coisa mais assim, desagradável, difícil de lidar com o rebanho da igreja, é perceber que essas pessoas querem as coisas de Deus, mas não querem mudar em nada. Não querem mudança. Muitos de vocês não querem mudança nenhuma na vida de vocês. Querem continuar vivendo do mesmo jeito que está. Do mesmo jeito que está. Mas querem a bênção. Então, uma pessoa está vivendo de uma forma, maritalmente, certo? Vivendo, se juntou em vez de casar direito, ou está se precipitando no namoro, ou está fazendo, indo além, pulando a cerca no namoro, e aí está passando por uma dificuldade, vem se aconselhar, a gente fala, corrija a sua vida, certo? Peça perdão a Deus e mude seu comportamento. E Deus vai te abençoar. E essa pessoa, então, quer a bênção de Deus, mas não quer mudar o que está fazendo. Então, se você não tem disposição para mudar quem você é, permitindo que Deus haja em sua vida, certo? Não vai haver progresso. Não vai haver progresso. Então, quem Deus é e como Ele é, confronta quem nós somos e como vivemos. Quem nós somos e como vivemos precisa ser mudado. Precisa de mudança. Nossas posturas, nossos pensamentos, nossos comportamentos. Nesse momento, todos estão buscando Deus. Todos estão procurando Deus. Mas ninguém quer mudança. Quer continuar do jeito que está. Você quer Deus curando você, tratando você, mas você não quer ir para a igreja. Você quer Deus abençoando sua vida financeira, mas não quer ser dizimista. Não é fiel nos dízimos e na oferta. Você já recebeu bênçãos de Deus, mesmo sem ser fiel. Agora você precisa ser grato a Deus. Viver por gratidão. Certo? Então é triste ver pessoas que não querem mudar, mas querem manipular Deus. Só que Deus não se deixa manipular. Deus não se permite manipular. De Deus ninguém zomba. Então o que Deus está fazendo com você é deixando você viver do jeito que você quiser.
Você está vivendo do jeito que você quer. Eu não quero viver do jeito que eu quero. Eu quero que Deus me salve de mim mesmo. Eu quero viver do jeito que agrada a Deus. E que Deus me salve de mim mesmo. É possível predizer o futuro espiritual de uma pessoa apenas sabendo o que ela pensa sobre Deus. Isso está no livro, uma frase de James Bryan Smith. Diz que é possível perceber o futuro espiritual, entre aspas, de uma pessoa. É possível perceber se essa pessoa vai amadurecer, se essa pessoa vai crescer, se essa pessoa vai caminhar na fé, mesmo só de sabendo o que ela pensa sobre Deus. O que é que você pensa sobre Deus? O que você pensa sobre Deus determina a sua relação com Deus, sua amizade com Deus. E aí, se pensamos que Deus é um Deus exigente, cruel, teremos uma relação de medo. E eu conheço muita gente que tem uma relação de medo com Deus. Que nesses momentos de pandemia já passaram mensagem procurando saber, e aí, Nando, Jesus está voltando? E aí, o que está acontecendo? Se Jesus estiver voltando, para quem é crente, para quem tem fé em Deus, certo? Né? A vida não tem fim. Para quem tem fé, a vida não tem fim. Né? E até, nem digo que as pedras clamaram, mas o Rapa cantando isso é bom demais. Certo? Então, se for a volta de Cristo agora, tá com medo? Medo de quê? A sua relação com Deus é uma relação de medo. Por isso que quando a pandemia chegou, a quarentena bateu na porta, então todo mundo, você ficou com medo. Certo? E aí vai querer corrigir sua vida porque sua relação com Deus é uma relação de mérito. Você estava em pecado, vacilando, sem ir para a igreja, sem contribuir, sem colaborar, sem fazer nada. E aí agora bateu um terror e você disse, ih, rapaz, e agora? Deus me perdoe, Deus... Aí não tem igreja para você ir também. Aí você não sabe ser crente em casa. Não tem igreja para ir, você não sabe ser crente em casa, você está no mato sem cachorro agora. Você precisa corrigir, aprendendo com Jesus, a sua visão sobre Deus. E não viver uma relação de medo com Deus. Se você pensa que Deus é um Deus cruel, exigente, irado, você tem uma relação de medo com Ele. E agora o bicho pegou, não foi? Se arrependa dos seus pecados. Aprenda a louvar a Deus em casa, a adorar a Deus em casa. Aprenda a parar tudo, sentar, cantar um louvor, ler um salmo, ler um trecho, perdão a Deus e se render a Ele. Agora, Deus é bom demais. Se você fizer isso aí agora, você está de boa com Ele, pazes feitas, está feitas as pazes com Ele. E Ele vai te abençoar. Porque o padrão de Deus é diferente do nosso. Se fosse eu já descartava você, pai, porque a natureza do homem é assim. Mas eu não sou Deus, não quero ser. No lugar de Deus é fazer muita bobagem, só bobagem. Então, que Deus continue sendo Deus no lugar onde está e sobre todos. Se pensamos em Deus como uma força vaga, impessoal no universo, se pensamos num Deus assim, teremos uma relação fluida, líquida, na qual você pode tudo, bicho. Pode, legal, você pode estar de boa. Não, pai. No fim, todo mundo vai ser salvo. Nós não cremos no universalismo, que todos os caminhos levam a Deus, que nada, Deus não vai fazer isso. É mais uma ideia equivocada que temos em nossa mente sobre um Deus, sabe, pusilânime. Um Deus que não faz, que não pune, que... sabe, que não tá nem aí, tá bom, valeu, filho, pode ir. Deus não é assim. Deus não é assim. E nós precisamos de um Deus forte, firme, sim. E o nosso Deus é forte e é firme. Tem limites, impõe limites. Corrige as coisas, disciplina quem ama. Deus tem que ser assim, e é assim que Ele é. E é com esse Deus que a gente se relaciona. E a gente não pode tratar Deus como se fosse... né, o guru da nova era, o guru do movimento, sabe? O bonzão, Deus é pai. Não, você está indo no mato sem cachorro se você não corrigir sua vida, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se voltar para Deus, certo? Se você não andar com Deus e cumprir por gratidão o que Ele faz.
o que ele pede, o que ele manda. Por gratidão. E você precisa entender que você precisa se livrar, ser salvo de si mesmo. Mas se aprendermos com Jesus sobre como Deus é, de fato, teremos segurança, amparo, proteção contra nós mesmos e nossas loucuras. Se aprendermos com Deus quem Ele é, aprendermos com Jesus sobre Deus, teremos segurança, amparo, sabe? Teremos proteção contra nós mesmos. Rapaz, a natureza humana é muito difícil. A natureza humana é muito complicada. E você precisa admitir isso. E nós aqui não pregamos para te emocionar, não pregamos para te arrepiar, nós não pregamos para te satisfazer, nós não pregamos para te agradar. Nós pregamos o Evangelho de Cristo, que confronta a natureza humana, confronta a nossa forma de viver, a nossa hipocrisia, confronta a nossa natureza, o nosso mundinho, certo? E nós precisamos de um padrão melhor de vida e só Jesus tem esse padrão, para que possamos aprender com ele a medir as pessoas e o mundo pelo amor. A medida com a qual Deus mediu o mundo foi o amor. A medida com a qual Deus trata o mundo é o amor. A régua de Deus é o amor. O esquadro de Deus é o amor. O prumo de Deus, a trena de Deus é o amor. É com amor que Deus trata a todos. A todos. E nós precisamos mudar. E deixar de hipocrisia, porque todo mundo quer uma sociedade diferente. Porque todo mundo olha as notícias de política, as notícias das mortes, as notícias dos roubos, dos assaltos e diz, ah, sociedade terrível. Mas você precisa mudar, todos nós somos iguais. E só a graça de Deus nos salvou e nos ajudou e tem nos ajudado a sermos diferentes. É a graça de Jesus que nos faz caminhar. Certo? É o amor de Deus, o Pai, que nos faz viver. E pelo poder do Espírito Santo de Deus, seguimos em frente. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E Deus é generoso. Eu estou na igreja há aproximadamente 35 anos, certo? E eu tenho que me alegrar com quem está chegando agora. Eu sou o trabalhador que chegou de manhã cedinho para trabalhar na fazenda, do dono da fazenda. Né? Aliás, eu podia dizer o seguinte, que eu sou o trabalhador que chegou às 9 horas ou quem sabe ao meio-dia. Porque muita gente que chegou antes, quando eu já estava, né? Quando eu cheguei já tinha muita gente lá, há muito tempo, seguindo a Deus, trabalhando na fazenda. Se você chegar agora, 5 horas da tarde, na fazenda, você vai encontrar acolhimento, você vai encontrar amor, você vai encontrar o mesmo que eu já encontrei. E nós receberemos o mesmo salário de Deus, a salvação. Receberemos a mesma bênção de Deus, a salvação do Senhor. Deus é bom, maravilhoso. E eu te convido, agora, às 5 horas da tarde, vir trabalhar na fazenda e viver para a glória de Deus, viver para a honra de Deus e experimentar a generosidade de Deus, que vai te abençoar, cuidar de você e te fortalecer para a vida, tá bom? Então nós devemos nos alegrar com quem chega às 5 horas da tarde. Devemos nos alegrar com quem chega às 5 horas da tarde. Então, os trabalhadores não deveriam ficar observando quem chegou às 5 horas da tarde, quanto ele ganhou, para poder depois fazer suas contas. Mas deveria se alegrar que aquele rapaz que chegou às 5 horas da tarde ainda conseguiu, naquele dia, um trabalhinho para levar uma comida para dentro de casa. Então, viva para a glória de Deus e vamos trabalhar na fazenda do nosso Pai. Se arrependa dos seus pecados e não tenha uma relação de medo, nem uma relação fluida com Deus, mas tenha um conceito verdadeiro sobre Deus e viva se entregando, se rendendo
louvando e adorando ao Senhor, pedindo a Ele que te livre de você mesmo. Seu maior problema é você. Meu maior problema sou eu mesmo, tá? Se chegarmos a essa conclusão, vamos viver em paz, vamos viver melhor. Que Deus te abençoe e que você viva para a honra e para a glória de Deus. Amém?